Bem-vindos ao Tempo contra o Tempo, um podcast apresentado por mim, Raquel Varela, historiadora e coautora com o coletivo Kairos. Aqui queremos debater a sociedade e o mundo com toda a calma, contraditório, profundidade e liberdade que a urgência da transformação e da imaginação de uma nova forma de viver exige. Olá a todos, bem-vindos a mais um Tempo contra o Tempo. Hoje eu tenho comigo a Maria Augusta Tavares, que por ser uma das minhas melhores amigas e mesmo para quem não ela é assim tão próxima, toda a gente a conhece por Guga, e eu vou tratá-la por Guga nesta entrevista porque quase ninguém a trata por esse nome pomposo. Vai ser pomposo, a gente já lá vai chegar porque, não é? A história do nome. A Guga é professora aposentada de Serviço Social, fez uma tese sobre trabalho informal no capitalismo, uma crítica a esse conceito, já lá vamos ouvi-la, e é cronista, vive metade do tempo cá, metade do tempo lá, tem metade do coração no Brasil, metade em Portugal, anda sempre no verão, como nós dizemos, tem uma história de vida que eu hoje vou pedir-lhe para lhe roubar um bocadinho para partilhar convosco, porque a Guga nasceu em Olho de Água das Flores. O que é Olho de Água das Flores, Guga? Olho d'Água das Flores é uma cidade muito pequena. Quando eu nasci era ainda bem menor. Quando eu nasci devia ter lá no máximo 5.000 habitantes. Atualmente talvez uns 20.000 por aí. Continua sendo uma cidade pequena que fica no sertão do estado de Alagoas, na região do Nordeste do Brasil, a região mais pobre, onde tem mais desigualdade social, né? Olho d'Água das Flores era quando eu vivi lá, porque eu vivi lá até a minha adolescência, era um lugar onde só havia, não só, mas era onde havia predominantemente trabalhadores informais. A gente sabia exatamente quem eram os trabalhadores formais, porque era assim, o delegado, o juiz que aparecia lá assim a cada 15 dias, a dona do cartório, eram pouquíssimas as pessoas que tinham trabalho formal. Claro que na época eu não sabia fazer essa distinção entre trabalhador formal e trabalhador informal, mas eu já sabia que eu não queria estar entre aqueles informais. Embora eu ainda não tivesse a menor ideia do que eu viria a saber depois. Já lá vamos, porque se tu não sentires muito abuso sobre a tua intimidade, tu és uma de 12 irmãos ou 13. De 12 irmãos. E os teus pais eram analfabetos? Não, analfabetos não, mas eram apenas alfabetizados, tá? Nunca frequentaram, assim, não tinham uma escolaridade definida. Era alguém que sabia ler, que sabia assinar o nome. O que é que eles faziam de profissão? Minha mãe era doméstica, como a maioria das mulheres da época, só paria e cuidava dos filhos como podia, porque não havia nem tempo para cuidar de tantos filhos, né? E meu pai era um pouco agricultor, porque ele tinha umas terras que tinha herdado dos meus avós, então ele era um pouco agricultor e era também, ele fazia algumas coisas, por exemplo, ele era também um artesão em couro. Ele sabia fazer coisas assim maravilhosas em couro, sabia fazer
sela, por exemplo, selas de cavalo, que é uma coisa difícil de fazer, mas ele sabia fazer aquilo muito bem, inclusive eu ainda cheguei a ajudá-lo naquilo, porque, assim, tinha umas coisas de costura que ele me pedia para Tu sabes fazer. costurar lindamente, aliás, eu Pois tenho os nossos ouvintes têm que saber que eu até já ganhei um vestido feito por ti. Sabes então e gostas de costurar sim, muito. então como eu sempre levei jeito para a costura, eu era uma menina, mas eu às vezes ajudava a ele no trabalho, naquele trabalho de artesanato que ele fazia. E além disso, ele tinha também uma profissão que chamavam de carreiro. Carreiro era alguém que tinha um carro de bois, puxado a bois, e que transportava determinadas coisas. Então ele fazia um pouco de cada uma dessas profissões, até porque para alimentar todos aqueles filhos era preciso trabalhar muito. Como é que era uma época de imensa pobreza Era uma época de imensa e, pobreza. sobretudo, uma classe social de imensa Uma pobreza? classe social de imensa pobreza e era também, havia muita seca, porque a região já conduz a isso, e na época havia muita seca, faltava água. Aliás, eu tenho que interromper-te só para dizer que há um livro extraordinário sobre a nossa relação com a agricultura, com a propriedade, com a fome, com as doenças e com a saúde, do Josué de Castro, que era justamente médico no Nordeste. Há dois, na verdade, há vários, mas há dois que são dois livros imperdíveis: A Geopolítica da Fome e a Geografia da Fome. Uhum, E parte dele fala justamente sobre as doenças causadas pela deficiência de acesso à proteína animal, no caso do Nordeste, se eu bem me lembro. uhum. Eu conheço, o autor e conheço pelo menos esse livro que trata da fome, Uhum. né. Aliás, a fome era um evento muito conhecido. As pessoas passavam fome, as pessoas tinham sede, faltava água. A água era distribuída muitas vezes através de carro-pipa, e você tinha que ir lá e levar o máximo de vasilhas possíveis, de latas, de baldes, para juntar alguma água ou ter em casa um espaço onde você guardasse isso. Não tinhas eletricidade nem água canalizada em casa. Eletricidade tinha na rua, Uhum. né, tinha na rua, algumas casas tinham eletricidade, que só, assim, até 10 horas da noite por aí. Na minha casa não tinha eletricidade. Aliás, eu comecei a ler muitas vezes embaixo do poste na rua, Ah, que porque imagem deliciosa. Conheço-te há tantos anos e é sempre uma surpresa. pois é, eu lia à noite, eu lia, ia para fora, para a calçada, sentava embaixo do poste e lia ali, E como é porque que tu encontravas livros? Como é que tu te encontraste com os livros? eu tive muita sorte. Eu tive um professor que era um professor de matemática, não era nem de português, era um professor de matemática. Acho que ele me achou uma pessoa interessante, uma aluna interessante, não sei por quê, porque eu nunca fui boa em matemática, mas ele começou a me trazer livros para eu ler. Ele morava em outra cidade, ia dar aula lá, mas começou a me trazer livros. E eu era tão ingênua, tão inocente, que, para você ter uma ideia, eu devolvia os livros para ele com uma capa. Eu achava que, assim, era uma maneira delicada de devolver Hum. o livro para ele, então eu devolvia com uma capa e com um santinho na capa. Ai, que lindo. Porque na época eu ainda acreditava em santinho, né, Claro. então era assim que eu devolvia. E, assim, ele me trouxe livros que eu tive que depois reler, porque eram livros, assim, era O Velho e o Mar, sabe, eram livros dessa estatura, que eu lia porque ler para mim era uma necessidade muito grande,
mas não significa que eu entendesse exatamente tudo que eu estava lendo. E depois dele, eu tive um outro encontro, assim, também muito importante para a minha vida. Os meus avós vieram morar na cidade, que os meus avós moravam num sítio. E aí, eles foram morar vizinho a uma casa de uma pessoa que tinha vindo da capital e que tinha livros em casa. Ela tinha bem menos livros do que eu tenho hoje, muito menos, mas para mim aquilo era uma imensa biblioteca, porque eu nunca tinha tido livros. E aí ela começou a me emprestar, como eu era vizinha e a gente às vezes conversava, ela começou a me emprestar livros. Então eu comecei lendo, José de Alencar, que é uma leitura inocente, sabe. Então eu li aquela coleção inteira. Depois ela começou a me emprestar Jorge Amado, e por aí foi. Então, assim, graças à leitura eu fui enveredando por um mundo que era completamente diferente daquele onde eu vivia, e eu comecei a saber que eu não queria continuar ali. Tu, a primeira vez que foste para a escola, tens uma história deliciosa, que é a história do teu nome. É. Bem, eu fui para uma escola que não era uma escola formal, era uma senhora, que daquelas professoras de antigamente, que ensinavam pelo prazer de ensinar, que não recebia salário, enfim, ela ensinava na casa dela. E eu passava e via aquelas crianças e eu tinha vontade de ir, mas ficava assim meio envergonhada, enfim. Eu entrei um dia e disse que queria estudar. E ela me mandou sentar, não tinha cadeira, eram uns caixotes, acho que aqueles caixotes eram caixotes de sabão, que de algum lugar que vendia e davam para ela os caixotes. E ela me mandou sentar ali e me perguntou como era meu nome. Eu disse: Maria Augusta Silva. Tá. Assim, eu comecei a escrever meu nome, Maria Augusta Silva. Eu fui Maria Augusta Silva até os 12 anos. Isso lhe dá a ideia de como eu era, assim, meio que criada como Deus criou batata, sabe, Porque entendeu? tu não és Silva, Não, porque eu não sou tu és Silva Maria Augusta Tavares. E Tavares. onde é que tu foste buscar o E Silva? ninguém via isso. Não tinha ninguém na minha casa que visse isso. Acho que, sabe, não tinha tempo para dar importância a essas coisas. Eu fui buscar o Silva, porque na cidade tinha uma família, assim, uma família de bem, uma família com condições diferentes das minhas, mas era um pessoal muito simpático. E aí eles tinham loja de tecido, era o dono do cinema, enfim, eles eram Silva. E eu não sei por que eu achei Que toda a gente era que a Silva. humanidade toda era Silva. Há uma parte dos portugueses que está convencido disso. Eu não sabia, eu não tinha a menor ideia dessa coisa de família, dessa marca registrada, que cada família tinha um nome. Não tinha ideia disso. Porque as pessoas, todo mundo que eu conhecia era fulano, fulano, seu Antônio, seu Joaquim, seu Manuel, seu, entende? Não tinha a única família que eu conhecia que tinha sobrenome era essa família. Guga, como é que tu deixas esse reino da necessidade, ou seja, onde nem o teu nome completo tu tinhas direito, uma zona onde havia fome, fome calórica, fome nutricional, muita ignorância. Como é que tu acabas na universidade, doutorada, e a pensar o marxismo, a teoria marxista, mas quer dizer, como é que se dá este salto do reino da necessidade para o reino da liberdade na tua vida? É longo isso.
Quais são os passos fundamentais que te tiraram da necessidade e te abriram as portas da liberdade? Olha, isso foi muito difícil, porque a primeira dificuldade é que o meu pai era um homem muito conservador, muito autoritário, e na cabeça dele mulher não devia estudar. Eu era, até então, a única filha mulher, né. E porque só 10 anos depois é que nasceu uma outra mulher. Então essa era a primeira dificuldade. Eu fiz o curso primário e até então eu estudava numa escola que era escola, basicamente feminina. Ou eu ainda era muito criança, que não dava para ele ter, assim, maiores preocupações, mas quando eu resolvi ir adiante, ele entendeu que eu não podia estudar, sobretudo porque era uma escola mista. Eu insisti, né, eu insisti muito, foi uma coisa muito sofrida, mas eu tinha um certo apoio dos meus avós e de uma tia minha. Então eu passei a viver entre as 2 casas, entre a casa dos meus avós e a casa do meu pai. Era uma coisa muito desconfortável, porque nem os meus avós tinham me convidado para morar lá, nem eu tinha autorização do meu pai para fazer isso. Mas eu driblava isso. Eu vivi, sabe, numa corda bamba durante alguns anos fazendo isso, tá. E assim eu consegui, ir um pouco mais adiante, né, na escola. Finalmente, quando eu tinha 15 anos, e aí a essa altura eu não tinha mais o que estudar lá em Olho d'Água das Flores, eu precisava sair para continuar estudando. E isso meu pai não admitia. E eu saí de casa, né. Pela tua própria decisão, Sim, pela minha própria decisão, contrariando tudo e sem todos. trabalho, sem dinheiro, Sem trabalho, sem dinheiro, a sem atravessar o sertão do perspectiva, Nordeste. eu fui para outra cidade, né. Inicialmente fiquei, assim, na casa de uma pessoa que tinha um parentesco com a minha mãe, e fui quebrando a cabeça, fazendo Tudo para poder continuar tudo a para estudar. continuar a estudar, né. Então eu fiz o colégio, nessa cidade, e depois, quando terminou, eu consegui um contrato para ser professora, numa escola de zona rural. Uma escola que ensinava que tinha 4 séries dentro da mesma sala. E É, eu nós aqui também tínhamos isso nas zonas Aham. rurais, os 4 anos da primária Isso. juntos. Pronto, então, Mas como é que tu conseguiste sobreviver entre os 15 e os 18 anos nessa outra cidade? eu Já trabalhavas? Como é que eu dei aula particular, eu procurei coisas para fazer, entende. E eu também tive a sorte de encontrar uma família muito legal, que embora tivesse 10 filhos, acabou me, assim, de certo modo, me adotando. E me adotou com tanto acolhimento, com tanto carinho, que passou a ser para mim uma outra família, né. E até me ajudou muito, porque a partir do momento em que meus pais descobriram que eu estava naquela casa, aquilo já me deu mais sabe, um certo amenizou os aval, amenizou conflitos? os conflitos, né, embora eles tenham durado ainda por bastante tempo. Hum. Enfim, eu fiquei um ano nessa escola de zona rural, mas logo eu entendi que não era aquilo, porque quem faz carreira em mato é cobra, então eu digo: "Não é aqui que eu vou viver", né. E eu conheci uns engenheiros que estavam fazendo, uma obra, era até a obra da adutora do São Francisco, que era para trazer água para aquela região. Eu conheci esses engenheiros que eles passavam frequentemente na estrada e às vezes me davam carona.
caronas essas que eram entendidas da pior maneira possível Uhum. pelas pessoas, né. Enfim, eu um dia eu juntei minhas coisas e perguntei a eles se quando eles fossem para Maceió, se eles me levavam. E eles: "Sim". E aí eu fui para Maceió. Chegaste a Maceió, Cheguei a Maceió, encontrei uma colega que estava tinhas 18, 19, 20 anos? 19. A minha tinha uma colega que já estava estudando lá, ela estava fazendo medicina, eu fiquei um pouco com ela, tinha, assim, umas economias ainda do meu trabalho de professora, eu fiquei um pouco com ela naquela uma dessas pensões para moças, e depois eu fui dar aula numa escola, mas não durou muito tempo, porque, era uma escola de filhos de pessoas de uma classe alta, e eles entenderam, os diretores da escola, que eu era comunista, e então não servia para ensinar naquela escola. A essa altura eu nem sabia o que era ser comunista. Eu era rebelde, Uhum. né, eu era rebelde, eu era revoltada, mas eu não tinha ideia do que era, só sabia que ser comunista era uma coisa inaceitável, né. Enfim, eu fiz um concurso depois, para um órgão federal, eu fui primeira colocada e fui a partir daí as coisas foram acontecendo, E foste sempre estudando e trabalhando? sempre estudando e trabalhando. E aí eu fui trabalhar, a partir daí eu tinha um emprego fixo, Hum. um bom salário para a minha situação, e aí pronto, ali eu fiquei, né, fiquei ali trabalhando naquele emprego, depois casei, sem nem minha família saber, e continuei estudando. Quando eu terminei o curso de serviço social, eu estava grávida do meu primeiro filho. E tu ainda trabalhaste muitos anos como assistente social? Trabalhei como assistente social por uns bons anos, porque eu deixa eu ver se eu lembro, é tanta coisa. Eu Eh estou, sabes onde é que eu estou a querer aham. chegar? Porque eu sei que tu trabalhaste uns anos como assistente social, depois pela crise económica, pelos efeitos da crise, não gosto muito desta expressão, pelos efeitos das medidas burguesas para eles próprios saírem da crise e enfiarem os trabalhadores, Uhum. tu foste ser empreendedora, ou seja, tiveste uma empresa durante uns anos. É E verdade, aí conheceste de perto é as verdade. agruras do chamado empresário em nome individual ou pequeno Foi empresário. Ao nos mesmo tempo já cuidavas dos teus filhos sozinha. Sim, porque eu separei, e meus filhos eram pequenos quando eu Claro. separei, né. E só Enfim, depois, no fim de tudo isso, é que tu vais fazer o doutoramento e pensar a estrutura de trabalho. sim, eu Essa experiência fiquei toda foi muito importante para a tua escolha de doutoramento. sim, porque eu fiquei quando eu fui trabalhar, eu passei, assim, por diferentes experiências. Eu trabalhei como coordenadora de um programa de migrações, onde eu aprendi muito. Porque era um programa que, por um lado, ele tinha, fazia um assistencialismo, né, ajudando de algum modo aquelas pessoas que estavam migrando, mas tinha um outro lado muito importante, que era a pesquisa que a gente fazia sobre as condições de vida, de trabalho daqueles imigrantes. E aí, eu fiquei algum tempo ali e eu já comecei a questionar a realidade, a ter perguntas que não eram muito bem elaboradas, mas elas começaram a surgir naquele trabalho. Depois, quando eu saí dali, eu fui coordenar o Sistema Nacional de Emprego. E aí, ali eu passei 4 anos, e as perguntas começaram a ser mais importantes, mas era aquela coisa assim que eu via o galo cantar, mas eu não sabia onde. Eu tinha dúvidas sobre a realidade, mas eu não sabia como formular. Eu não tinha fundamentos teóricos
para formular as questões. Enfim, depois desse programa, que chamava Sistema Nacional de Emprego, eu trabalhei também coordenando um programa de alimentação escolar, né. Então eu tive, assim, muito contato com grandes capitalistas daquela área, né, e percebi, como um programa de alimentação escolar, a maior preocupação daquelas pessoas não era alimentar as crianças, a maior preocupação era aquelas empresas, venderem Escoarem o bastante, leite. escoarem produtos formulados, os Claro, mais diversos. claro. Todos esses produtos pré-fabricados, pré-prontos que a gente encontra ainda hoje no supermercado, eles eram os alimentos que eram vendidos para as crianças. Enfim, esses 3 programas, eles foram responsáveis por muitas questões. E aí, mas a essa altura, a vida estava muito difícil, os salários, eram pagos com atraso, a gente não tinha mesmo, assim, condições de sobreviver decentemente com um emprego. Foi quando eu resolvi tirar uma licença. Aliás, a essa altura, o programa de alimentação escolar teve uma mudança. Deixou de oferecer produtos formulados e passou a oferecer produtos básicos. E como aqueles fornecedores, eles me conheciam e sabiam que eu era uma defensora dos produtos básicos, eles me fizeram uma proposta, que foi aí a minha primeira Hum. experiência no empreendedorismo. Eles me propuseram, fazer um trabalho no país inteiro para divulgar a nova forma como ia ser feita a alimentação escolar, de tal maneira que eu trabalhasse para as 7 empresas. Quer dizer, em lugar deles terem 7 pessoas, de cada um, empregar alguém, eles me propuseram que eu abrisse uma empresa e trabalhasse para os 7. Tu ficaste cheia de saudades de ser uma proletária dependente com um salário fixo ao final do mês. Exatamente. Então, assim, para fazer isso, eu tive que emancipar o meu filho mais velho, que ainda não era maior, para que ele fosse, o titular da empresa, porque eu não podia ser, uma vez que eu era funcionária pública. Eu Claro. estava de licença, mas eu não podia. Eu Uhum, corria o risco de perder o emprego. E eu uhum, não queria isso, porque eu tinha que garantir aquilo ali. Eu não claro. sabia, provavelmente eu voltaria, e eu voltei. Então, eu fui com esta pequena empresa, né, foi a minha primeira experiência com a pequena empresa. Eu via onde era que estavam localizadas as grandes empresas para as quais eu ia trabalhar, e pela localização, que era, no Rio, em São Paulo, em Santa Catarina, enfim, eu escolhi uma cidade que ficava no meio. Eu escolhi morar em Curitiba. Fui então morar em Curitiba para fazer esse trabalho. Trabalhei como uma louca, vivia todo o tempo, dentro entre um avião e um táxi, né. Eu até passei a colocar na minha mala, levar sempre vela, sal, sabe, porque eu pensava que um dia o avião ia cair e Ver- eu não ia morrer, eu ia comer carne humana, mas eu não queria que fosse sem sal e nem crua. Então eu levava fósforo, vela e sal. Tinha sempre dentro da minha bolsa, né. Nunca caiu, Foi o mas teu amuleto, foi o teu foi o amuleto. meu amuleto, né. Até que eu percebi, assim, o quanto aquilo era um abuso, era uma exploração, uma coisa absurda,
porque enquanto eles ganhavam horrores vendendo aqueles produtos, eu ganhava um percentual que era uma desgraça, né. Enfim, não gostei da minha experiência de empreendedora e voltei, na época voltei para Maceió e novamente retomei o meu trabalho no estado, mas aí a essa altura já dizendo: "Eu vou fazer mestrado, eu vou estudar e eu vou para a universidade". Então foi aí já era, assim, uma decisão pronta e que as pessoas achavam uma loucura. Como é que aquela altura da vida, a essa altura Tu já tinhas uns 40 anos, talvez? já tinha mais, meu filho já estava na faculdade, sabe. Estavam os 2 na faculdade ao mesmo tempo? Não, exatamente. Hum. Nós estivemos na faculdade ao mesmo tempo, ele Olha, fazendo a graduação e eu fazendo o mestrado. e essa experiência extraordinária de vida, como é que se materializou nas perguntas que tu levaste como cientista social à realidade, ao teu doutoramento, ao teu mestrado? O que é que tu querias responder? O que é que não tinha explicação para ti? O que é que estava errado? Minha primeira pergunta era sobre eu olhava muito para os comerciantes de rua. Havia muita gente que trabalhava na rua, vendendo qualquer coisa, oferecendo determinados serviços. E havia também uma coisa, um dado do Ministério do Trabalho, era era sempre todos os relatórios que a gente fazia para o Ministério do Trabalho, a partir de umas caixinhas em que a gente preenchia, porque a gente não tinha liberdade, eram umas caixinhas. Então, o preenchimento daquelas caixinhas levava à seguinte conclusão: há trabalho, não há, pessoas qualificadas, há emprego, não há pessoas qualificadas para ocuparem as vagas. Era sempre essa a conclusão. Né, tomando como base as pessoas que se cadastravam em busca de emprego e as vagas que eram oferecidas. Eu sabia que aquilo estava errado, e aí eu queria saber por que era que aquelas pessoas não tinham emprego, aquelas pessoas que estavam fazendo comércio de rua, que foi a primeira pesquisa que eu fiz. E ali eu descobri que tinha pessoas de nível superior. Não era por falta de escolaridade, não era por falta de qualificação como o Ministério do Trabalho fazia supor. Não, as pessoas estavam desempregadas porque não havia emprego, porque não havia nenhuma proposta de pleno emprego, nunca houve, né. Então, eu comecei a perceber que havia ali, eu ainda não sabia o que era exército de reserva, mas que o capitalismo, a maneira como ele funcionava, ele conduzia a ter um imenso exército de trabalhadores desempregados, que isso lhe favorecia, né. Então, nessa pesquisa, eu já comecei trabalhando com a questão da informalidade. E já comecei, assim, também questionando, porque aí eu fui buscar conhecimento na literatura econômica, que não era a minha, né. E aí, eu fui ver os documentos da OIT, por exemplo, e a OIT afirmava que não havia relação entre na época eles chamavam de setor, era setor formal e setor informal. Então, o setor informal para a OIT era uma coisa completamente separada do setor formal, né. Quem é que eles metiam no setor informal? Que tipo de empregos? Olha, era uma variedade imensa, aquilo é de uma heterogeneidade tão grande, que é difícil a gente dizer, porque tudo que não estava no formal, aliás, era essa
o critério. O critério era esse. Tudo que não era formal era informal, tá. Então, cabia ali qualquer coisa. E essa qualquer coisa, em tese, não tinha relação com o setor formal. Era algo que era de fácil entrada, era algo que não vi Fuga aos impostos, sim, era algo mandariões que não queriam ter horário certo. era Uhum. algo que não exigia escolaridade, Sim. entende? Que na verdade não era isso, tá, podia não exigir escolaridade, mas havia muitas pessoas escolarizadas que estavam ali, né. Enfim, a essa altura já havia alguns autores que questionavam a OIT e que diziam que, havia uma subordinação do informal ao formal, mas ainda não havia ninguém que afirmasse que o setor informal produzia mais-valia. Então, depois que eu terminei de fazer o mestrado, eh, era anos 90, 97 por aí, então era aquele momento em que se discutia muito a reestruturação produtiva e a questão da flexibilização. Então, aí eu começo a ver que com a flexibilização da economia, ela tanto flexibilizava a gestão do trabalho, ela flexibilizava a economia em geral e flexibilizava também a gestão do trabalho, que havia muita terceirização. Portanto, eh, a meu ver, havia trabalho produtivo e trabalho improdutivo entre os trabalhadores formais. Que primeiro que aquilo não podia se chamar de setor, isso eu já concluí no meu mestrado. Não era um setor, não eram coisas separadas, aquele dualismo não se sustentava na realidade. E depois quando eu fui para o doutorado, então eu já fui com outra questão, assim, a tese que eu defendia era que que a tendência era a generalização do trabalho informal. E é muito curioso tu estás a dizer isso, porque evidentemente que tu fizeste a tua tese a partir do Brasil, mas nós hoje vemos uma explosão de trabalho de plataformas, ah, de setores cada vez mais informalizados, até já há professores recrutados em plataformas Uhum, à hora, contratos 0 horas, etc. Nós temos uma explosão de trabalhos que antes associava-se no Brasil diz camelô, aqui vendedor ambulante, aham. e agora essa venda diária da força de trabalho, esta gigantesca praça à jorna, e que curiosamente combina a mais desenvolvida tecnologia. As grandes empresas tecnológicas estão intrinsecamente ligadas aos setores mais informais. É este fio. Exatamente. Aliás, o teu livro chama-se. Os fios invisíveis da produção capitalista. E o que é que quer dizer esses fios invisíveis no título do teu livro? Ele quer dizer exatamente isso, que por fios invisíveis, como esses que você acabou de tratar agora, exatamente por fios que não se vê, né, que aparentemente o sujeito está trabalhando, de uma forma independente, aparentemente ele tem liberdade, ele é patrão de si mesmo, mas ele não é nada disso que pelo menos que tentam fazê-lo imaginar, que é, e tem muitos que acreditam, por fios invisíveis, eles estão diretamente subordinados à produção capitalista, E é né. muito interessante tu colocares isso, porque aqui durante a Revolução dos Cravos, muitos movimentos de trabalhadores agregaram esses setores todos num, ou seja, independentemente, por exemplo, na construção civil, do trabalhador ter formalmente uma relação com a empresa, todos aqueles que lá trabalhavam foram considerados trabalhadores para as lutas, para as greves e para a conquista de direitos. Ou seja,
os sindicatos e sobretudo as comissões de trabalhadores, que na Uhum. altura era um órgão revolucionário com mandatos revogáveis e com direito a convocar greve e tudo mais, não separavam aquilo que o trabalhador era formalmente, ter contrato ou não, categoria ou não, não era separado. O que interessava era o que ele era na realidade. Uhum. E isso fez parte da organização das lutas. Como, aliás, fazia. Sabes que no século XIX, aqui em Portugal, o movimento anarcossindicalista fazia greves contra as subempreitadas e as empreitadas. É? Dizia assim: não, não aceitamos trabalhar para um empreiteiro, só trabalhamos diretamente para a casa-mãe. E houve várias greves nesse sentido. Pois é, bem que se podia fazer isso agora, né. Claro, Aí ia desmontar muitas grandes empresas por aí. claro. Então, assim, o que eu acho, é claro que eu não sabia, eu não podia prever, porque eu escrevi a minha tese em 2002. Então, eu não podia prever que a economia ia ser exatamente isso que é, eu não podia prever as plataformas e coisa do gênero. Mas eu tinha clareza de que havia trabalho produtivo e improdutivo, né, em meio a esses trabalhadores informais, aqueles existentes na ocasião, e que aquela seria a tendência do capitalismo, né. Então, naquele momento, assim, houve quem me questionasse, achasse que, eu não tinha como fazer aquela afirmação, mas por muita sorte também eu tive um excelente orientador, que foi o Ricardo Antunes, e que sempre me disse: "O projeto é seu, ouse", Claro, entende? É, e maravilha. ele sempre me dizia: "Ouse, é Uhum. seu o projeto", entende? Que maravilha. Então, eu de fato fui muito ousada, eh, por fazer essa afirmação de que havia trabalho produtivo e improdutivo entre os trabalhadores informais e que o trabalho informal, ele não era mais algo que tivesse somente nos interstícios da produção capitalista. Ele era algo que estava produzindo mais-valia Claro. e que a tendência era a generalização desse tipo de trabalho, uma vez que para a flexibilização, tudo que antes era atrasado passou a ser tido como moderno, né. Interessantíssimo. Guga, estamos quase no fim da nossa conversa. Tu tens uma história de vida marcada por uma tenacidade e uma determinação como mulher, evidentemente, primeiro matar o pai, depois matar o marido, matar o padre, foram muitas mortes simbólicas. Sim. Como é que tu hoje vês o movimento feminista e esta onda, às vezes, de cancelamentos, de acusações na praça pública, sobre assédio, sobre esta indistinção entre assédio, galanteio, às vezes até indistinção entre assédio e violação, um dos crimes mais horrendos que há. Como é que tu tens tanta vida dentro de ti e tanta experiência na O afirmação? eu tenho muito cuidado quando eu vou me referir a isso, porque eu temo ser interpretada de uma forma equivocada. Eh, a meu ver, eu acho que há muitos exageros, entende, que há coisas mal colocadas. Assim como eu penso que nesse nosso mundo dos identitarismos, que para mim é um grande equívoco, eh, eu acho que se exclui uma base que é fundamental, que é a luta de classes, e que a gente precisa tratar de todas essas coisas que estão sendo tratadas, do racismo, do feminismo, enfim, de todos esses ismos, eu acho que não pode ser tratado fora da luta de classes, entende? Porque, acaba
que parece que você está tratando aquilo fora da sociedade capitalista, que no frigir dos ovos é onde está a raiz de todos os problemas que nós vivemos. Alguém poderá até achar que é exagero, exagero meu, mas eu penso que na raiz de todos os nossos problemas está o capitalismo, sempre. Então, e tem coisas que eu acho um tanto exageradas. Eu acho, por exemplo, eu não tenho nada contra os piropos, por exemplo, sabe. Eu penso que quando o piropo vem de alguém que lhe agrada, você fica feliz, sabe. E e quando ele vem de alguém que lhe desagrada, você censura, Ou entende. seja, não é o galanteio ou o piropo em Em si, si. é a relação de confiança e desconfiança que se cria. Sim, sim. eh, E é também no fundo, é uma resposta aos seus desejos. de que maneira? Ora, se eu acho que um sujeito é muito interessante, e que eu, gostaria que ele me chamasse de gostosa, entende, ele vai chamar e eu vou achar maravilhoso. No entanto, se o cara não tem nenhum atrativo, se não me diz nada, e ele disser a mesma coisa, olha, podia até não, eu posso, não corresponder, não dar força, não incentivar a pessoa, mas a palavra é a mesma, o galanteio é o mesmo, entende. Então eu acho que não é o galanteio em si, é de onde ele parte, é se ele vem ao encontro do nosso desejo ou não, entendeu. Ah. Então acho que A Maria Rita Kell dizia numa entrevista, psicanalista e feminista dos anos 70, ela dizia numa entrevista que era que se as pessoas não se aproximam, como é que se conhecem? aham, Se não erram, como é que se conhecem? Como é que sabem se gostam ou não? E tenho pensado muito nisto, não é? Porque isto é uma sociedade que acha perfeitamente normal não haver comunidades onde as pessoas se encontrem, cada vez estão mais sozinhas, mas ao mesmo tempo há plataformas que supostamente associam perfis. E isso já é considerado bastante seguro para as mulheres, o que eu, evidentemente, acho um imenso perigo para as mulheres, não é? Tudo isto é um mundo muito estranho do ponto de vista do que é a aproximação entre as pessoas. Sendo que é evidente que há violência contra as mulheres, é evidente que a violência é maioritariamente contra as mulheres trabalhadoras que vão para as periferias à noite uhum. e essas nunca vêm nas notícias as bárbaras violações e outras coisas que se cometem, mas depois tudo o resto há uma certa, eu diria que há até uma certa infantilização das mulheres, porque a mulher precisa sempre de uma lei e de um polícia a protegê-la. Pois é, eu penso que nós evoluímos tanto que nós somos capazes de nos defendermos das coisas que nos desagradam. O que não acontece, por exemplo, com a mulher lá da periferia, que muitas vezes ela está aguentando um marido que a violenta, que bate nela, e chega ao ponto até de dizer que não vai se separar dele porque ela é uma mulher casada. Porque tem mulher na periferia, que pelo menos eu conheço no Brasil, mulheres que não se separam para não abrir mão da sua condição de mulher casada, entende? Apesar de ser, assim, de sofrer violência. Então, eu acho que essas mulheres, essas de fato, elas não têm como se defender. Indo ao encontro do teu argumento, eu estou a pensar, por exemplo, em todos os relatórios que indicam o aumento da violência doméstica e do abuso sexual contra crianças e da violência dentro da família com a crise da habitação. Ou seja, indo ao teu encontro de como é que o capitalismo nos ajuda a compreender o ponto a que chegamos, não é? Ou seja, Sim, e se as a relações gente familiares concentracionárias
sem liberdade potenciam imensa Pois é, se violência. a gente quiser ver o mal que o capitalismo nos faz, a gente vai ver que a violência, muito da violência que acontece nas famílias mais pobres, nas pessoas que vivem na periferia, é também por conta de falta de dinheiro, é por ignorância e é também pela pobreza. Mas depois há sempre o argumento de que também há violência entre casais de classe média alta ou ricos. Sim, certamente que há, entende? Mas eu acho que as mulheres de classe média ou de classe alta, elas sabem se defender, entende? Eu não estou de Mas a maneira ideia é nenhuma. sempre que elas estão dominadas psicologicamente e, portanto, não se podem defender. E é aí que eu entro com esta questão da vitimologia, ou seja, a mulher sem capacidade de escolha, sem capacidade de dizer não, sem capacidade de se enfrentar. A mulher, mais uma vez, supostamente é para defender as mulheres, mas mais uma vez é colocar a mulher num papel de sujeição. Se não é vítima económica, é vítima psicológica, mas é sempre vítima. Eu não sei, assim, eu não quero, eu não sou modelo para o mundo, nem quero me tomar como parâmetro para fazer uma análise dessa natureza. Mas eu acho que a gente cria as nossas capacidades de enfrentamento para as mais diferentes situações, entende? Uma coisa é a gente, se colocar como vítima e esperar que alguém nos salve, né? Vem alguém para nos salvar, até Deus, vem, né? Coisa dessa natureza. Outra coisa é você, diante da dificuldade, você se perguntar que meios eu tenho, né? O que eu posso fazer para sair dessa situação. E, assim, eu sempre achei. Já agora eu tenho que dizer que nós publicámos no nosso Observatório para as Condições de Vida e Trabalho, de que tu também fazes parte há muitos anos, um novo livro, Trabalhar e Viver no Século XXI, Estranha Forma de Vida, onde temos 2 ou 3 artigos sobre servidão voluntária, uma Uhum, análise da servidão voluntária, ou seja, das formas de sujeição a que as pessoas se sujeitam uhum, e acabam por ser cúmplices com elas, e qual é o limite entre a nossa escolha, entre o ser vítima e o escolher resistir. uhum, Toda essa discussão que é feita pela psicanálise, pela filosofia, nós traduzimos o Derranti, o De Jure, há um artigo excelente de um grupo italiano que estuda isto, também o Duarte Rou, nosso investigador e psicólogo. Guga, tu já não tens santinhos nos livros? Nem Deus, também já mataste Deus. Não, já não tenho O que é que mais. os livros te trouxeram? Ai, Raquel, os livros me trouxeram tudo, tudo, sabe? Os livros, me permitiram sonhar, me permitiram, vislumbrar um mundo, sabe, completamente diferente daquele onde eu vivia. Sabe, eu me sinto, frente aos livros, uma sobrevivente, sabe? Alguém que venceu a pobreza, que venceu a ignorância, entende? E que traçou um caminho, tá? E fui, Maravilha. sabe? Tudo isso eu devo aos livros. Obrigada. É com esta forma absolutamente encantadora que nós terminamos a nossa conversa. Obrigada, Guguinha, por estares Obrigada aqui no Tempo eu, contra o Tempo. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado tanto obrigada como eu. eu de te ouvir. Até para a semana, sempre à quinta-feira, aqui no Tempo contra o Ok, Tempo. obrigada.